Nas aulas anteriores, você pôde aprender sobre taxa de juros e taxa de desconto, tá? Isso é muito importante, né, quando a gente fala taxa de juros e taxa de desconto, porque isso mostra ali, como eu dei exemplos, para, eu vou fazer empréstimo, vou fazer um financiamento, eu vou emprestar dinheiro para alguém, eu vou pegar dinheiro emprestado, quanto que eu vou pagar de juros, quanto eu vou deixar de pagar de juros, isso é muito importante. Mas quando a gente fala de matemática financeira, algo que a gente precisa entender muito é o conceito de inflação e o conceito de deflação, tá? Por quê? Falar de matemática financeira sem falar desses dois conceitos seria muito leviano da minha parte não trazer isso dentro do curso. Só que eu gosto de trazer isso no meio para o final, né, das aulas, para que, geralmente, quando a pessoa fala, vai falar sobre inflação, é uma coisa muito chata e tudo mais, difícil de entender, e é, sim, difícil de entender a questão da inflação e da deflação. Mas eu vou tentar, nessa aula, explicar de maneira não fácil, né, mas de uma maneira que você entenda e que você não seja chato para ti, porque essa aula aqui não seja pesada. Mas a gente realmente conseguir entender, de fato, como que funciona a inflação na prática, quando eu falo Brasil, principalmente, e como que funciona a deflação na prática dentro do Brasil, né, especificamente falando. Primeiro ponto de por que é importante entender a inflação é porque eu preciso saber como que eu lido com o dinheiro, né, para tomar decisões financeiras importantes e entender as consequências disso. Eu gosto sempre de pensar, né, e aí, quando a gente vai falar de inflação, primeiro de tudo a gente tem que entender a cadeia produtiva, tá? Então, a gente tem a cadeia produtiva. Aqui eu tenho o produtor de matéria-prima. Então a gente vai entender primeiro a cadeia produtiva, para que você possa entender o que é a inflação de fato, tá? E depois a gente vai falar sobre a deflação, que é um conceito que ele é contra, né? Ele vem o oposto da inflação, mas primeiro a gente fala aqui sobre a inflação. Então eu tenho aqui o produtor de matéria-prima, tá? Imagina só, eu vou pegar um exemplo aqui da cerveja. Então eu tenho aqui o produtor de matéria-prima. O que esse cara produz? Ele produz cevada, por exemplo. Aí, esse cara aqui, a gente vai para onde? A gente vai para o fabricante. O fabricante vai pegar, vai misturar a cevada com outros produtos e ele vai produzir. E ele vai mandar isso aqui para um distribuidor. Por que ele manda para o distribuidor? Porque a gente tem os varejistas, mas ele vem para o distribuidor, e aí esse distribuidor, ele pode mandar, eu vou colocar aqui, ó, varejista 1, e ele também pode mandar, né, ele vai mandar para vários aí, varejista 2. Varejista 2. Isso é para a gente exemplificar, mas ele pode mandar para vários varejistas. E esses varejistas, eles entregam para o consumidor final. Consumidor final. Isso aqui, uma cadeia de produção bem simples. É claro que dentro desses elos aqui, quando a gente fala desses elos aqui, eu vou ter o quê? Vou colocar aqui, ó, vou colocar na estrelinha aqui, eu tenho transporte. Acho que ele é muito importante, afinal de contas, ele que vai levar de um lugar para o outro, né? Então eu tenho transporte aqui, eu tenho transporte aqui, eu tenho transporte aqui, aqui. E às vezes eu vou ter transporte aqui também, tá? Então tem isso aqui, que são os zeros. O que é a inflação de fato, né? A inflação, quando a gente olha para ela, a gente entende que ela é um aumento geral e contínuo dos preços de bens e serviços em uma economia, tá? Ou seja, o que acontece dentro do mundo? Além dessa cadeia produtiva, eu tenho aqui uma questão seguinte. Eu tenho um aumento populacional, tá? Eu tenho um aumento populacional, ou seja, um aumento do consumidor. Por quê? Porque vai nascendo gente, vai envelhecendo. Então, o consumidor de cerveja, ele vai aumentando. Poxa, ele começa aqui com 1.000, daqui a pouco ele vai para mais 1.000 e tudo mais. Então, há essa visão do aumento. Então, um dos principais fatores que afeta a inflação é o aumento da demanda. Ou seja, eu tenho mais gente querendo consumir. Ponto. Então, isso é algo bem interessante a gente entender. Eu tenho mais gente para consumir. Quer um exemplo bem fácil? A gente está aqui falando, eu vou trazer vários exemplos, várias analogias, mas trazer uma analogia bem fácil. Pense no leilão, tá? Leilão. Vou colocar aqui, leilão. Pense no leilão. O que acontece? No leilão, é um leilão de quadros. Vou colocar assim, pense no leilão de quadros.
E aí, um leilão de quadros bem bonitos. E aí imagina só que eu tenho aqui esse quadro, ele vai começar esse quadro no valor de R$1.000. Esse quadro começou no valor de R$1.000. Conforme as pessoas vão dando lance, vão falando assim, poxa, eu me interessei nesse quadro, tem lá 25 pessoas dentro do leilão. Eles vão querendo, mais pessoas vão interessadas, o objeto vai se tornando mais valioso e logo ele pode valer aí R$100.000 fáceis dentro de um leilão, dependendo do interesse das pessoas. Então, a inflação ela é da mesma forma, ou seja, eu tenho uma demanda muito grande por itens, esse aumento pela demanda aumentou, essas pessoas estão mais interessadas, e aí eu acabo tendo, de fato, um aumento dos preços. Esse preço é contínuo. Por quê? Porque a lógica é essa, eu tenho mais pessoas e o produto custa mais caro. Outro ponto que pode acontecer, então eu tenho aqui, eu tenho um elo, o que eu quero dizer para você? Que aqui eu tenho o primeiro elo que influencia a inflação, ou seja, o aumento populacional das pessoas direcionadas ao consumo aumenta e assim aumenta-se o valor, infla, ou seja, igual a um balão. Quanto mais ar eu coloco dentro do balão, mais ele infla, ele está inflando. Por quê? Porque eu estou colocando ar lá dentro. Quando eu estou falando de consumo, eu estou colocando mais consumidores na rota de consumo, eu estou inflando esse balão do consumo. Isso acontece. Só que o que pode acontecer também? Eu posso ter em alguns produtos ou em alguns mercados, alguns negócios, alguns segmentos, eu posso ter, o mesmo consumidor, não vou ter um aumento populacional, então isso aqui pode não acontecer, só que eu tenho um problema aqui, A matéria-prima está mais rara, ela está mais, eu tenho mais dificuldade em encontrar matéria-prima. Quer um exemplo? Chocolate. Se você comparar o preço do chocolate hoje, com o preço do chocolate que você consumia há alguns anos atrás, você vai ver que o preço do chocolate ele subiu muito, ele teve uma inflação muito grande. Por que isso acontece? Não é porque eu tive um aumento do consumo. Se a gente analisar o número de consumo de chocolate nos últimos anos, ele se manteve estável. Por mais que eu tenha um aumento populacional, mas o aumento do consumo ele ficou da mesma forma. Só que o que aconteceu? O preço da matéria-prima do chocolate, que é o cacau, ele aumentou. Por quê? Porque fazendas de cacau, ou seja, as fazendas de cacau, elas foram substituídas por fazendas bovinas. Por quê? Carne vende mais do que cacau. E aí essas fazendas de cacau, elas foram diminuindo, desaparecendo no mundo todo, e isso fez com que o chocolate ficasse mais caro, porque a matéria-prima está faltando. Então, dois pontos, e aí você analisa que, olha só que interessante, os dois principais pontos que influenciam a inflação são nas pontas, tanto o aumento do consumo quanto o aumento ou a diminuição da produção de matéria-prima. Isso vai influenciar primeiramente. É claro que cada elo pode, de fato, influenciar no aumento de preço? Pode. Só que a inflação ela é considerada quando há um aumento de preços contínuo. Isso quer dizer o seguinte, que o transporte pode influenciar numa inflação? Pode, mas não seria uma inflação, mas sim um aumento de preços. Porque imagina só, e aí já aconteceu, se você acompanha as notícias, há um tempo atrás aconteceu aí as greves dos caminhoneiros, e aí dispara-se o preço de combustível e tudo mais. Por quê? Porque os caminhoneiros estão travados. A partir do momento que os caminhoneiros voltam a trabalhar, tende a cair o preço dos combustíveis porque se o motivo era o transporte voltou, vai cair, Então isso aqui acontece. Agora, quando há essa limitação de matéria-prima, não necessariamente eu não tenho como voltar a produzir assim, de acordo, dependendo da matéria-prima. Se eu vendi minha fazenda de cacau para alguém criar gado, como que eu vou comprar ela de novo e voltar a plantar cacau? Não tem como, demora-se muito tempo até eu ajustar isso aqui. Quando eu falo de matéria-prima em alguns setores, não são todos, mas em alguns setores, o pé de cacau demora quanto tempo para produzir? Se eu for recomeçar a produzir, demora. Eu posso ter uma inflação no preço do chocolate menor daqui a 10 anos. Pode acontecer. Mas eu tenho um problema também no aumento populacional do consumidor. Então, o consumidor aumentou, aumenta-se a necessidade ali, e eu tenho que ver se a minha produção comporta entregar tudo o que o meu consumidor está interessado em consumir. Então, esse é o principal
ponto quando a gente fala, um dos principais pontos que a gente fala da inflação. E aí, a gente tem, de fato, né, quando a gente fala de inflação, está muito alinhado à taxa de juros. A gente falou de juros simples, juros compostos, mas a gente fala de taxa de juros porque é uma relação complexa. Taxa de juros com inflação, né, a gente entendeu aqui o elo, a gente vai falar mais sobre ele, mas quando eu falo de taxa de juros tanto para um lado quanto para o outro, eu tenho essa visão aqui, taxa de juros. Por que eu tenho taxa de juros? Por que está alinhado com a inflação? Porque falar de taxa de juros significa eu tentar diminuir a inflação. Por quê? Se o problema da inflação é que as pessoas estão consumindo muito, o que eu, como governo, tenho que fazer para segurar a inflação? Ou seja, o que eu, como governo, eu preciso fazer para segurar a inflação? Preciso travar o consumo. Isso é o governo regulamentando. Eu preciso travar o consumo. Como que eu travo o consumo? Aumentando a taxa de juros. O financiamento é mais caro, empréstimo está mais caro, eu desestimulo gastos, eu desestimulo investimento entre empresas e consumidores. Por quê? Se está muito caro pegar dinheiro, não vou comprar, não vou gastar. E aí, eu aumento essa taxa de juros. Com essa taxa de juros, né, alta, eu posso atrair investimentos estrangeiros, né? Quem está de fora, olha, peraí, o Brasil está com uma taxa de juros muito boa, eu vou investir lá porque eu vou ter um grande retorno. Ao fazer isso, né, eu tenho uma oferta da moeda, a moeda fica mais valorizada e, consequentemente, eu reduzo a inflação porque eu tenho mais pessoas comprando aí de alguma forma. É claro que, ao aumentar a taxa de juros, eu também posso ter um tiro no pé, que é a visão de aumentar o custo de produção das empresas. As empresas elas passam a gastar mais para produzir e isso faz com que também aumente a inflação. Então, tem que sempre olhar para a taxa de juros e deixar ela de um jeito que ela não afete negativamente a minha inflação, ou seja, que ela faça com que a inflação caia, mas que ela não suba, ou seja, eu tenho que segurar ali. Então, eu consigo utilizar a taxa de juros para controlar a inflação. O governo, o Banco Central, ele sempre olha as condições econômicas, mas sempre olhando para isso. Tiro no pé por quê? Às vezes, por mais que a taxa de juros esteja alta, mas se o consumo está acelerado, as pessoas elas dão um jeito, aumenta-se o prazo de pagamento, elas estendem certas coisas, dão mais garantias, mas é uma forma de tentar deixar a visão para trás, né? Outro ponto que também aumenta a inflação é a quantidade de moeda que está girando, né? Por que a quantidade de moeda que está girando? O Brasil, qualquer país, na verdade, né? A moeda é baseada na reserva de ouro, tá? É uma moeda baseada na reserva de ouro, a impressão de moeda. É o seguinte, tá? Imagina só, eu vou pegar uma analogia bem fácil aqui de você entender. Imagina só que a sua mãe, ou alguém da sua família, ela fala o seguinte, olha, toda vez que você limpar a casa, eu te dou um chocolate, te dou um bombom, beleza? Show de bola. Aí fala, beleza, me dá um bombom, legal. Então, né, eu vou colocar aqui, eu ganhei um bombom para cada vez que limpar a casa, ok? Toda vez que limpar a casa. Aí, você fala, mas um bombom tá muito pouco, eu quero mais. Passa algum tempo, fala, beleza, eu te dou 2 bombons para cada vez que limpar a casa, ok? Show de bola. O que acontece? Como é que você tem certeza que ela vai ter os bombons para te pagar quando você limpar a casa? Precisa ver os bombons. Então você vai na geladeira, em algum lugar você vê os bombons. Não, bombom tem. Então eu posso limpar a casa porque eu tenho um bombom. Ou seja, você tem. Se você não vê os bombons, você já fica desconfiado. Será que ela vai realmente me dar os bombons se eu limpar a casa? Porque eu não estou vendo os bombons. Então, quando eu falo de grana, de impressão de moeda ou de promessa, né, eu estou muito atrelado àquilo que eu consigo cumprir. Assim é o país baseado na sua reserva de ouro, nas suas reservas minerais e tudo mais. Poxa, para eu imprimir dinheiro, a minha moeda ela tem que estar segurada, ela tem que ter, de fato, ali alguma coisa. Para ela valer alguma coisa, ela tem que estar segurada em algo, né, que de fato, ali câmbios e tudo mais quando os investidores. Por isso que quando eu aumento a taxa de juros, traz investidores porque eles acreditam na moeda. Fala, essa moeda está interessante, porque eu vou investir, eu vou ter um bom retorno,
fazendo isso a moeda é valorizada, porque eu tenho um aumento do consumo da moeda real quando a gente está no Brasil. Então, interessante a gente pensar dessa forma. Quando imprime-se muito, né? Quando imprime-se muito, olha só que interessante. Eu estou imprimindo muita moeda, o valor vai cair. Por quê? Olha só que interessante. Eu ganhava um bombom para limpar a casa. E aí, digamos que eu limpava a casa uma vez na semana. Poxa, eu ganhava um bombom para cada vez que eu limpar a casa. Beleza, vou limpar a casa uma vez na semana, vou ganhar um bombom. Legal. Agora, toda vez que eu limpar a casa, eu ganho 2 bombons. Poxa, então se eu limpar a casa 2 vezes na semana, eu vou ganhar 4 bombons? Pô, legal, vou fazer isso. E aí acaba que o limpar a casa, ou o bombom principalmente, ele vai perdendo valor. Por quê? Poxa, se eu estou limpando a casa, tá? Quer dizer que eu preciso de 2 bombons para pagar a mesma limpeza. Ou seja, o mesmo tempo que eu despendia numa hora para limpar e ganhar um bombom, agora eu estou limpando ao mesmo tempo e ganhando 2 bombons. Ou seja, o bombom vale menos, porque senão eu não limpo. Se eu ganhar só um, eu não quero, porque um não compensa. Tem que ganhar 2. Se eu vou para 3 bombons, né, 3 para cada vez, 3 bombons, eu estou valendo menos, está valendo menos ainda os bombons. Os bombons estão ficando mais baratos, vão valendo menos, e aí o meu tempo está ficando mais caro, digamos assim. Né? Só que qual que é o problema? Quanto mais isso acontece, menor o poder. Imagina só, e aqui eu vou fazer analogia para você entender. Imagina só que você pegava esses bombons, né? Você não comia esses bombons, você chegava para o seu irmão, eu limpei a casa, né? Eu tenho esse bombom, e aí se você me deixar assistir TV o dia inteiro, eu te dou esse bombom. Um bombom para assistir TV. Ok, show de bola. Quando eu passo a receber 2 bombons, o que acontece? Eu falo, pô, vai ser legal, eu vou passar um bombom para assistir a TV, e aí eu vou ficar de boa, mas eu vou ficar com bombom. Então, além de assistir TV, eu ainda vou comer um bombom. Só que aí tua irmã descobre que, peraí, tu tá recebendo 2 bombons. Então, a partir de agora, eu quero 2 bombons para assistir TV. Ah, mas por quê? Da mesma forma que você aumentou o teu custo, eu também quero aumentar aquilo que é meu. E aí acaba que perde esse valor, vai perdendo esse valor até o ponto que isso aqui fica no 0 a 0 ou talvez ela fique mais cara. Então a inflação, ela tem que tomar cuidado para eu sempre estar trabalhando com isso, porque vai se perdendo valor, o dinheiro vai valendo menos com o tempo, eu tenho que fazer esses ajustes para que eu consiga ter, de fato, uma eficiência financeira, uma saúde financeira, e mais do que isso, né, eu consigo ter planejamento financeiro e execução desse planejamento financeiro. Então a inflação é muito disso, tá? Então eu espero que você tenha entendido aqui, né, a inflação, pô, eu falei aqui, né, da questão da cadeia produtiva. E para finalizar, a gente não vai finalizar essa aula sem falar de deflação. Porque o que é a deflação? Ele é o oposto da inflação. Tá? Ele é totalmente o oposto. Se a inflação ela faz com que os preços subam, tá? Da deflação ocorre quando há uma queda generalizada e persistente no nível de preços de bens e serviços dentro de uma economia. Isso significa que ao longo do tempo os preços dos produtos vão ficando cada vez mais baixos. Por que isso acontece? Poxa, aumentou a produtividade. Imagina que eu estou produzindo soja da Cupal e vai ficar mais barato. Por quê? Porque eu tenho muito matéria-prima. Tá? Pode acontecer. Eu posso ter um aumento de competitividade, mais empresas entrou produzindo serviço e tudo mais, isso pode acontecer também. E também pode acontecer a queda da demanda por determinada marca, por determinado estilo de vida, por alguns motivos. Pode acontecer a queda da demanda, e aí, né, eu vou ter, de fato, eu vou ter a deflação. A deflação, ela pode parecer positiva. Poxa, então quer dizer que os produtos vão valer menos? Sim, isso é algo positivo quando eu penso como consumidor. Só que se eu estou pensando como empresário, se eu estou pensando como investidor, isso faz com que haja uma queda na produção. Por quê? Se eu estou vendendo mais barato, imagina que aqui eu vendi uma lata de cerveja a 5 pila, né? 5 reais. Se eu estou comprando, está tudo mais barato, e o consumidor vê que os preços estão caindo, qual que é a lógica? E se eu estava produzindo 10 mil latas dia, a lógica da indústria fala, cara, eu vou produzir só 5, eu não vou produzir 10, porque eu vou perder matéria-prima, estou produzindo muito, vou perder dinheiro. Eu produzo 5, para quê? Porque ela vai tentar segurar essa deflação aqui na quantidade de mercado, para atender a demanda. Esse é o primeiro ponto.
Outra coisa, aumento do desemprego, eu vou demitir, porque se eu estou, de fato, ganhando menos na venda, o produto está custando menos, o serviço está custando menos, eu não preciso de tanta mão de obra, eu vou demitir. Eu tenho queda da renda e da redução de consumo. Então, a deflação também cria um sistema dentro da mente das pessoas, fala, não, vou esperar porque está caindo, se o preço está caindo eu vou comprar depois, daqui a pouco eu compro. O que faz com que haja ainda uma redução maior demanda. O que eu quero dizer aqui? Que nem a inflação muito alta, nem a deflação muito alta é bom. A gente precisa ter um equilíbrio dentro da jornada para que eu possa avaliar investimentos, para que eu possa ter confiança no mercado. E aqui, quando a gente fala de matemática financeira, o ponto que eu quero que você pense e coloque é que você não seja apenas o consumidor, mas você estabeleça, né, você se coloque como uma empresária, como um empresário, como um empreendedor, uma empreendedora, né, que olha a tua vida pessoal como teu negócio e fala, poxa, peraí, então se os preços estão caindo muito, e determinada coisa, o desemprego pode aumentar. Se o desemprego aumenta, né, ou seja, tem muito desemprego, a economia ela fica muito balanceada, porque eu não tenho poder de compra, eu não tenho dinheiro sendo injetado na economia. Agora, se eu tenho um aumento muito alto dos preços, eu fico preocupado também. Por quê? Porque o meu dinheiro não vai valer nada. Eu tenho que ver se a taxa de juros ela está, né, corrigindo isso. E é o que a gente vai ver na próxima aula. A gente vai ver aí sobre a correção monetária, como é que funciona. Eu estou falando de inflação, como que eu faço a correção monetária, como que o governo também intervém nessas questões, que é muito interessante da gente conhecer. Eu espero que você tenha entendido. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. Quero te ver numa próxima aula para a gente poder falar sobre essa correção monetária. Espero que tenha ficado curioso, curiosa para conhecer como isso funciona. Então, fique comigo e por enquanto, vamos